comparando o intraduzível, traduzindo o incomparável. Então, a gente fica com a Márcia. Não, eu que agradeço especialmente Helena por ter me recebido aqui na PUC. É um grande prazer estar podendo assistir suas aulas e dividir com vocês todas as questões, né? Todas as questões de sempre e de para sempre. Queria agradecer especialmente também Maria Paula por toda a minha trajetória com ela há anos e também Márcia e Paulo por esse convite. Essa aposta, vocês estão me ouvindo bem? Não precisa de microfone não, né? Essa aposta de representar a linha 3 é uma aposta impossível, mas vamos tentar fazer algum sentido, né? Então, eu fiz uma escolha perigosa, que é fazer uma apresentação em 2 tempos. Eu escolhi apresentar uma obra de um bilíngue, essa obra que não foi traduzida em português, então eu proponho algumas traduções que estão aqui, tudo que está aí no PowerPoint são citações dessa obra, A Partilha das Palavras, do Claude Esteban, e no segundo momento eu vou fazer comentários tentando alinhavar questões de linguagem, sentido e tradução. Bom, em seu pungente ensaio autobiográfico, Le Partage des Mots, Claude Esteban, poeta, ensaísta e tradutor francês, filho de mãe francesa e pai espanhol, descreve a experiência lancinante de seu bilinguismo, vivida como traumática, reiterando todas as suas reticências para com a desestabilização subjetiva a que obriga a vivência diglóssica. Contrariamente a todas as defesas do bilinguismo, fundadas na eficácia e no pragmatismo, Esteban ressalta que a linguagem não constitui para a criança aquele belo ordenamento dos signos que permite comparar, classificar e hierarquizar as significações esparsas. Ela é uma iluminação, uma epifania do sentido, indissociável do ser, através das palavras consentidas. E esta é a razão, creio eu, pela qual a criança só pode imaginá-la única, sem sombras, sem duplicidade, como uma terra que a acolheria, inalterável e tangível. Desse acordo, dessa adequação quase transparente da palavra à coisa, da expressão ao fato, só conheci a falta e a vertigem que toma o ser mental quando o domínio é incerto, quando o apelo do vazio é mais forte que a fé. Falo aqui de uma experiência que qualificarei hoje de ontológica. Para seu eterno desconforto subjetivo, conhecia palavras, mas nem numa nem noutra língua elas davam conta, ainda que parecesse, de uma única e mesma realidade. Ou antes, cada uma em seu sistema próprio, recobria parte dela, figurava e formulava um de seus aspectos, em detrimento de uma totalidade efetiva reconhecida por meus sentidos, e da qual essas palavras, tanto em francês quanto em espanhol, só preservavam algumas parcelas. E, entretanto, estava convicto de que essa realidade existia. Ela perdurava enquanto tal. Tendo passado por um primeiro tempo feliz, no qual circulava entre as 2 línguas com facilidade e sem questionamentos, e não sabendo exatamente determinar o momento do corte que veio romper essa estrutura despreocupada, ele se interroga se teria sido a escola o vetor dessa apreensão da diferença cultural que o marcaria para sempre. Mas algo era certo, o desmoronamento que nele se produziu. Em suas palavras, a abordagem indivisa do universo sensível veio dar lugar a uma vacilação, uma oscilação entre 2 modos de interpretação que se apresentavam simultaneamente à minha memória e que paralisavam meus atos e meus gestos, que me deixavam sem fala no limiar do imediato. A palavra, há pouco única, se fazia dupla, e eu devia, por um trabalho esgotante do espírito, quase expulsar de meus lábios aquela que se apresentava primeiramente, para buscar a outra com toda velocidade. Era preciso acionar um contínuo trabalho mental de tradução de si mesmo e do mundo, e o sentimento de estranheza e de estrangeiridade o invadia, tirando-lhe a confiança
e a segurança de si e a possibilidade de se sentir enraizado. Só a experiência assiduamente vivida de uma estranheza, de uma alteridade à sua própria língua, pode dar conta, no mais profundo do espírito, da noção de exílio. E ainda, o termo pressupõe em francês a ideia de uma pátria de onde se seria excluído. Esse país nativo, cujo banimento não faz senão exacerbar sua qualidade fundamental, eu não o conhecia mais. Percorria uma espécie de não-lugar, de no man's land da presença, a que corresponderia melhor a palavra espanhola desciero. Sim, era antes uma ausência de qualquer terra, de qualquer fundação substancial, que me era preciso assumir no registro maior da consciência e do comportamento, por essa invalidez original em mim da expressão verbal, por essa ambivalência conflituosa dos signos. Discípulo de Crátilo, ele não podia se conformar com a ideia de que para cada fenômeno ou objeto determinado havia duas diferentes versões de expressão. Tinha demasiado respeito pelas palavras, acolhendo-as em meu espírito com demasiado fervor, para aceitar que não fossem nada além de uma espécie de moeda de troca para uso de nossos desejos ou de nossos caprichos. Elas não diziam o ser das coisas, não veiculavam conceitos. Eram o sabor e o suco das coisas, refletindo-se em nossa consciência e dizendo-se. A linguagem não formava uma entidade racional acima e além do universo sensível. Era sua emanação. E as palavras que o constituíam vinham trazer uma prova flagrante da verdade desse universo, de sua permanência e de sua prodigalidade para conosco. A dimensão carnal da língua, a possibilidade de fazer corpo com seu país através dela, parecia escapar a essa criança de 10 anos hipersensível à sonoridade das palavras e às diferenças fonéticas entre o francês e o espanhol. Tomada pelo que o adulto veio a chamar de imaginação fonológica, a criança se perdia no espanto de que a mesma coisa física pudesse ser nomeada de diversas maneiras, e sentia uma espécie de invalidez decorrente da ausência de espessura na consistência do mundo, que a levava a não sentir domínio em sua expressão verbal. Esteban disserta sobre o que designa como experiência de fonologia comparada, que consistia na captação sensorial do mundo pela boca e pelo ouvido. Tratava-se de pronunciar lentamente uma palavra, separadamente, em cada uma das línguas, fazendo-a vibrar até que despertasse nele todas as ressonâncias mentais que ela trazia potencialmente. O passo seguinte era comparar os poderes de evocação respectivos, suas virtualidades melódicas, que despertavam dois universos distintos e extremamente ricos, que resultavam das diferentes intelecções e representações do real. Em suas palavras, não pretendia atribuir à fonologia pura um papel determinante sobre a conduta intelectual de uma criança. Penso, contudo, que se incorreria em erro, afastando o fato, minimizando sua importância sobre certas categorias de indivíduos, de que seguramente eu fazia parte, e que, se ouso dizer, seguiam pelo ouvido, respondendo mais aos impulsos auditivos do que às excitações visuais. De tanto comparar, bem imperfeitamente talvez, as diferenças fonológicas dos idiomas que me eram inculcados, constituí para mim uma escala de valores na qual o espanhol tinha frequentemente prevalência sobre o francês por sua capacidade de expressão. Embora a língua francesa tenha exercido uma pressão maior sobre minha consciência, o espanhol me solicitava mais diretamente, talvez porque a meus ouvidos ele permanecia próximo do tangível e do visível. E ainda, parece que cada indivíduo de língua francesa, pelo sistema linguístico de que dispõe, tem a capacidade de distribuir os elementos do real em algumas categorias muito claras, invulneráveis ao erro, à usura do tempo, ao desígnio pleno do capricho das circunstâncias. Eu não encontrava nada dessa segurança no coração da língua espanhola. Ela se fundamentava, é verdade, numa espécie de substrato original, numa solidez do sensível, que comunicava às suas palavras algo como uma energia feliz, superabundante de seivas e de sucos.
Ousaria dizer que, falando espanhol, experimenta-se quase materialmente a sensação de ter um pouco do real na boca. Não apenas porque os vocábulos são impregnados de uma consistência sonora, de uma espessura vocal que o francês não conhece, mas sobretudo pelo fato dificilmente explicável a um estrangeiro de que a palavra parece pertencer, com toda a sua força obscura, à coisa que ela pretende convocar. A distância entre o signo verbal e o seu referente tende aqui a se reduzir. O sentimento de falta de adequação e de pertencimento acabou por levar a criança a conceber seu bilinguismo precoce e sua dupla nacionalidade menos como um privilégio do que como uma verdadeira aberração que deveria ser dissimulada ao olhar dos outros. A única coisa que almejava era pertencer ao gênio da França. Nesse sentido, sua mãe francesa não contribuía muito, não era uma figura forte, aderindo sempre às posições de seu marido espanhol e acabando por parecer ao filho como mais espanhola do que deveria ser em seus atos e pensamentos. Nas palavras do autor, assim, quando acabei por compreender o conceito de língua materna, não consegui associá-lo duravelmente à figura de minha mãe, mas a alguma entidade mais alta, mais exigente, mais venerável, que de muito longe zelava por mim. Devotava com efeito ao uso do vocabulário francês um respeito de natureza quase religiosa, como se ao pronunciar essas palavras carregadas de sentido, tivesse comungado com a substância mesma de um país sob as espécies dessa língua. Não senti em relação ao espanhol um semelhante fervor, nem uma tal atração. A partir dos excertos acima citados, pode-se facilmente depreender das posições subjetivas do escritor suas representações sobre a tradução. Segundo ele, por mais escrupulosa que seja uma tradução, ela será sempre votada ao fracasso, sendo uma espécie de violência bárbara que, de fora, se esmera em forçar um segredo. Sua experiência tradutória o levou às seguintes reflexões. Experimentava até as fibras do meu pensamento aquela maldição de Babel que nos destina a ficar confinado numa língua e de não poder sair senão correndo o risco de perder sua alma. É verdade que não faltava tradutores e intérpretes no mundo, e esse ofício não engendrava neles, ao que parece, naqueles que o praticavam, nenhuma de minhas incertezas. Mas todos entregavam-se com efeito a um simples exercício mental que só exigia deles a disponibilidade de um saber. A verdadeira tradução participava de uma outra ordem, e esta é a razão pela qual, em muitas comunidades primitivas, o intérprete se recrutava entre os feiticeiros, que levavam com eles a marca temível daqueles que se comunicavam com o sagrado. Eu detinha, pela minha condição de bilíngue, se não algo de seu poder, ao menos o pressentimento do que ele podia ser, um questionamento das categorias do inteligível, um comércio algo ilícito com a unidade primitiva, com a alma intocada do cosmos. Descobri numa espécie de maravilhamento, mesclado com temor, que as fronteiras entre os espíritos, quase sempre indestrutíveis, podiam permitir a passagem a uma energia que os recusava. E esses alguns instantes de uma iluminação que rapidamente se afastava, por minha impossibilidade de retê-la, essa mínima revelação imperfeita, levava-me a prosseguir nesse caminho. Exigia mais ainda que me submetesse a esse destino partilhado que me cabia. Quanto à possibilidade do bilinguismo perfeito, Esteban, como tantos, assevera: tomava consciência de que, se me fora dado por essa familiaridade quase carnal aproximar-me do espanhol, abraçar sua consistência física, não poderia, contudo, torná-lo completamente meu. Pode-se beneficiar aos olhos dos outros do estatuto de bilíngue, tirar prestígio dessa espécie de dupla nacionalidade cultural, mas não se deve, ao que me parece, enganar a si mesmo quanto ao que não é senão uma ilusão do espírito, e mais ainda, uma anomalia da pessoa. A língua é como um solo primeiro, no qual todo o nosso ser se enraiza, e não nos enraizamos por vontade própria, e é ainda menos possível transplantar para outra terra, por mais acolhedora que pareça, uma árvore já adulta.
Mais tarde começou a ter aulas com o velho espanhol, a quem ele deveu a compreensão de que para se apropriar de uma língua, precisaria abandonar qualquer método mecanicista. Não se tratava de aprender uma língua, mas de conquistá-la. Para tal, segundo o autor, era necessário renunciar a qualquer esforço intelectual e abordá-la em termos de conversão do coração, acolhendo-a não com o espírito, mas com a alma. Entretanto, sua relação com o espanhol era de recusa. Atribuía-lhe a responsabilidade pelo fracasso e pelo desconforto de viver na dicotomia. Em suas palavras, preferia talvez localizar na língua paterna e em tudo o que ela representava a meus olhos uma desilusão, uma inapetência em viver e, por que não, um pendor secreto pela destruição. Mais tarde, ele ingressa em letras modernas e espanhol, na École Normale Supérieure, Escola Normal Superior, e ali se dá conta de que o fato de ser espanhol não lhe trazia as vantagens esperadas. Ao contrário, os franceses tinham maior domínio da língua espanhola por terem iniciado seus estudos anteriormente, o que lhe exigiu um esforço suplementar, recompensado pelo encontro, que ele chama de autenticamente espiritual, que teve com a poesia espanhola, com Quevedo e Góngora, que lhe abriu posteriormente o interesse pela poesia francesa. E mais que isso, foi a porta de entrada à sua vocação de poeta. As dificuldades de que tinha consciência resultavam manifestamente de um outro domínio, diverso da apropriação material, mecânica, de uma língua. O que me havia atingido em minha tenra infância me parecia agora em toda sua clareza, a saber que é ilusório pensar que se domina verdadeiramente uma língua quando se contenta em apreendê-la como um processo de comunicação e troca. Algo mais sutil une para cada nação linguística o sabor do mundo e os signos. Algo consubstancial de que a gramática, ao menos a gramática normativa, não dará conta, e que, entretanto, constitui sua essência, seu ser profundo, seu gênio. Não cessava de ser, ao longo de minha odisseia recorrente, o que acabei por tornar-me, essa consciência e essa conformação completamente francesas do mundo, mas recobrei o poder de não mais me sentir confinado. Era-me, enfim, lícito desdobrar-me sem padecer. Eu era esse outro e eu, ou antes, eu era eu na duplicação dos espelhos, sem que as imagens subitamente se contradissessem e se embaralhassem, como um estado superior, quase sublime, da dualidade. Após uma longa viagem interna, numa narrativa de vida complexa e plena de percalços de toda a ordem, de que se tem uma mínima parte aqui, Esteban acaba por se reconciliar com seu bilinguismo, reconhecendo seu valor para a fundação de sua própria subjetividade. Compreendi mais tarde que o bilinguismo praticado durante minha tenra infância havia sido a um só tempo um motor e um freio em minha experimentação da linguagem, pois, se numa grande medida havia contribuído para criar um distúrbio no seio de meu universo psíquico, dissociando a rede das representações, a ponto de me fazer duvidar de sua validade, ele também provocou em mim a necessidade de apropriar-me, numa ou noutra língua, das palavras que me pareciam mais adequadas para evocar, por sua própria textura sonora, a natureza e as qualidades próprias a tal ou qual objeto. A experiência que acabara de viver, por ter sido primeiramente negativa, esclarecia-me melhor a finalidade secreta da palavra, esclarecia-me melhor a finalidade secreta da palavra do que minhas divagações infinitas sobre as palavras. A poesia não tinha como objeto significações pré-estabelecidas, codificadas pelo uso de que as palavras representariam de alguma forma a garantia. Ela era a única a conferir aos signos verbais uma carga significante que escapava das categorias, que fazia dessas palavras, quaisquer que fossem, portadoras de um sentido que as ultrapassava sem destruí-las. Não precisava para isso de uma língua mais rica que outra. Coletava sua matéria onde bem queria. Após mais de 20 anos de exílio, eu encontrara, enfim, uma terra, uma língua. Bom, agora eu vou passar aos comentários. Trouxemos um relato lancinante que carrega, de um lado,
o imaginário da linguagem como iluminação, como epifania do sentido, como adequação transparente da palavra à coisa, e de outro, a experiência do real, contrariando sistematicamente este imaginário, apresentando recorrentemente o desmembramento, o esfacelamento, em detrimento da totalidade sonhada. Essa narrativa que insiste desesperadamente em se agarrar a uma concepção essencialista e platonista de um mundo das essências, que as palavras viriam a afirmar, essa relação bionívoca entre as palavras e as coisas, mas também o signo concebido como entidade, como substância e não como forma, é reiteradamente desconfirmada pela experiência bilíngue. Embora nessa dimensão, como o próprio autor ressalta, o signo, e isso eu não citei, o signo não seja concebido como arbitrário, a experiência do sujeito se deparava irremediavelmente com um signo que se desdobrava, uma vez que essa substância era sempre outra. Eterno conflito instaurado entre o que seria a palavra, com maiúscula, imaginariamente única, e a insistência de uma proliferação, de uma reduplicação significante. A experiência filosófica do maravilhamento dá lugar muito frequentemente a um estilhaçamento do sujeito e de suas relações com as coisas. Por outro lado, observa-se uma recusa veemente da concepção instrumental da linguagem, as palavras sendo o médium das coisas, sendo as coisas se dizendo. Interessante para nós é entender em que medida esta experiência da não coincidência entre as palavras e as coisas, entre os signos no interior das línguas, entre o sujeito e ele mesmo, uma vez que os alicerces do mundo são sempre movediços, experiência que a narrativa de Esteban amplifica, é menos um fato isolado, particular à vivência bilíngue, e mais um fato estrutural, fundador da subjetividade. Numa visão lacaniana, o sujeito se constitui na linguagem, no espaço do outro, do grande outro, através de processos de identificação que alinhavam imaginário, simbólico e real. A emergência do sujeito resulta das relações que este estabelece inconscientemente com o ambiente em que vive. O psicanalista Charles Melman enfatiza que o simbólico é um sistema onde cada um dos elementos é um símbolo. Mas um símbolo de quê? Um símbolo da perda que organiza a significância de cada um desses elementos. É próprio da linguagem ser fundada em um tal sistema. No sentido lacaniano do termo, cada um dos elementos desse sistema é incapaz de apreender esse elemento perdido que funda a significação do sistema. É com a instauração desse impossível, daquilo que resiste à tomada pelo simbólico, que se individualiza o real. O real não é nada mais do que aquilo que escapa à tomada pelo simbólico. E o imaginário é a representação que vem dar sentido ao que escapa ao simbólico, ou seja, o real. Assim, a conjunção do real, simbólico e imaginário é inerente ao funcionamento mesmo da língua, de forma que o sentimento da perda e do impossível são constitutivos da inscrição do sujeito na linguagem, fato de estrutura e não da história particular de um sujeito. Evidentemente, a coisa se complexifica na dimensão bilíngue, onde se redobram os impasses, as descoincidências e a desestabilização. Esteban relata imaginários diversos sobre as línguas, o espanhol sendo o substrato original do sensível, experimentando-se o real na boca e estabelecendo uma maior proximidade imaginária entre a palavra e a coisa, e o francês estabelecendo uma maior distância, também imaginária, entre o signo e o referente, fundado que é nas categorias intelectivas. Resultam necessariamente diferentes constituições subjetivas em cada língua. Seu bilinguismo, atravessado por sua relação com o outro de cada língua-cultura, se estabelece diversamente em cada uma das línguas que habita. A imaginarização desse lugar outro determina a diversidade de suas relações e de sua inscrição. Uma outra dimensão fundamental trazida por Esteban é a experiência fonológica, o sabor quase físico da palavra, mas também uma experiência erótica, vertiginosa, onde a voz é um objeto de gozo. Assim como na teoria de Derrida, o conceito de écriture, escrita, toma a acepção de qualquer inscrição sígnica, não se limitando à sua dimensão escrita, na teoria de Henri Mechonic, que tem o conceito de ritmo como substrato topológico, o oral, a oralidade, não se confunde com o falado.
desde sua obra de 1983, por La Poétique 2, pela Poética 2, e reiterado em muitas de suas obras posteriores, o ritmo é definido como organização do movimento da palavra, e o oral é concebido como o primado do ritmo no modo de significar. Aqui também o oral pode ser falado ou escrito. Em outras palavras, essa transformação da noção de oralidade faz com que o oral não se oponha mais ao escrito, pois é na oralidade que o sujeito se ouve. Em seu artigo O Bilinguismo do Tradutor, a psicanalista Ângela Jesuíno Ferreto lembra que, eu cito, se cada língua organiza o seu próprio recalque, no ponto em que letra e voz se articulam, o tradutor não pode fugir ao exercício dessa articulação. Ressalta ainda que talvez sejamos obrigados a perceber com Lacan que a tradução não é apenas uma questão de passagem de uma língua a outra, uma questão de equivalências, de fidelidade de sentido, mas também de literalidade, de letra, e ao mesmo tempo de submissão ao significante e aos seus efeitos. O bilinguismo do tradutor, por conta de sua relação com o texto, o obriga a um exercício de perda, mas essa perda é da ordem do real da letra, ou seja, isso não impõe ao tradutor a adotar uma posição de luto, mas sim constatar que o lugar do impossível é diferente em cada língua, o que o obriga eventualmente a inventar alguma coisa, a dar algo de si. Podemos estender essas observações para a tradução de si mesmo decorrente da experiência bilíngue e a constatação declarada por tantos bilíngues da impossibilidade de uma fiel autotradução, de uma não equivalência de si para si mesmo no espaço sempre escorregadio da inscrição subjetiva nas línguas. Ao tentarem se traduzir, acabam por escrever e por ser outra coisa. Esteban expõe a ideia de que não se trata de falar uma língua, mas de deixar a língua falar em si, e de que não se trata de aprender uma língua, mas de conquistá-la. Vou tomar aqui algumas reflexões do psicanalista Charles Melman, no livro Imigrantes, Incidências Subjetivas das Mudanças de Língua e País, publicado pela editora Escuta em 92, e que é composto de uma coletânea de conferências dele, e também extremamente mal traduzidas, diga-se de passagem, mas muito interessantes, e também de uma longa conversa do Charles Melman com o psicanalista Contardo Caligares. Charles Melman propõe uma distinção entre saber e conhecer uma língua. Segundo o psicanalista, saber uma língua é muito diferente de conhecê-la. Saber uma língua é ser falado por ela, que o que ela fala em você se enuncia por sua boca, como destacado a título do eu. Conhecer uma língua quer dizer ser capaz de traduzir mentalmente, a partir da língua que se sabe, a língua que se conhece. Desde então não falamos mais no mesmo lugar, nos comunicamos. A ideia da língua como meio de comunicação se apresenta naturalmente aos imigrantes. A língua que se sabe é dita língua materna. Lembramos que na álgebra lacaniana, significante 1 e significante 2 designam os dois significantes estruturalmente necessários para que o sujeito falante seja produzido. Esta divisão do significante é então normalmente um dado de estrutura e não histórico. Uma particularidade essencial do bilinguismo prende-se à interpretação subjetiva que faz da perda operante entre significado 1 e significado 2 o resultado de uma clivagem explicada pelo fato de que cada um desses significantes pertenceria a conjuntos politicamente diversos. Em suma, como se a castração estivesse ligada a um acidente da história e não a um fato de estrutura. Melman faz uma distinção entre língua materna, língua paterna e língua nacional, que nos interessa discutir aqui. Ele afirma que a língua materna é aquela na qual a mãe é interditada. Essa é a definição de língua materna. Aquela na qual a mãe é interditada e, por isso, é a língua do desejo. É o objeto interditado o que torna uma língua materna para nós, fazendo dela o nosso Heim, íntimo e familiar. A partir daí, graças a seu jogo poético, mas também aos lapsos, deslizes e tropeços que o falante nela introduz, se dá a escutar aos locutores um desejo que lhes é comum, já que é a mesma mãe e que é sempre desejo de uma coisa diferente do que a língua pode oferecer
uma vez que esta outra coisa está interditada, apesar de ter causado desejo. Eu mesmo nessa palestra acabei de cometer um ato falho logo no início, relativo à mãe, que depois a gente pode discutir. Assim, a língua materna é aquela na qual, graças ao jogo do significante, se entretém, se dá a escutar o desejo daquilo que é impossível. Se falo uma língua estrangeira, o retorno de meus significantes inconscientes não poderá mais se dar a escutar como expressão de um desejo, mas como erro lexical ou sintático, mesmo ao meu próprio ouvido. A língua paterna, por sua vez, é aquela onde o nome do pai, que ela reivindica, interdita a expressão do desejo ligado à sua língua materna. A língua nacional é precisamente aquela onde o pai, na interdição da mãe, exerce suficientemente o poder para que este desejo, a expressão do desejo, tenha-se direito de cidadania, ou seja, o direito de ali figurar. A língua nacional é, então, precisamente aquela que permite a aglutinação fisiológica da língua materna para poder aí se chamar língua paterna. Esteban traz o sentimento de exílio, essa dimensão de não lugar que o bilinguismo exacerba, com pressuposições distintas em francês, pátria, país nativo, e em espanhol, desterro, ausência de qualquer terra, de qualquer solo em que o sujeito possa se ancorar. Charles Melman afirma, quanto à relação entre língua materna e a terra, que existe aí uma confusão concernente às nossas relações com o que chamamos de lugar. Temos a necessidade de uma representação do lugar que seja topográfica e não mais apenas topológica. Esta é, sem dúvida, uma das fraquezas do imaginário, a de não poder pensar o lugar senão em sua representação topográfica. É importante salientar que para o falante de uma língua estrangeira, a mãe não está ali interditada, e ele pode ter posições subjetivas diversas em relação a isto. Pode ter uma posição maníaca, falando a língua estrangeira com mais facilidade do que sua própria língua, ou, ao contrário, ser refratário à aprendizagem por causa da despersonalização que ela implica. Pode-se mesmo mudar de neurose, mudando de uma língua, passando de uma língua a outra. Por exemplo, de obsessivo em origem, tornar-se histérico com traços fóbicos na outra língua. Assim, os imigrantes são frequentemente sensíveis ao dever que têm de integrar seu filho no manejo da língua que lhes é estrangeira, mas correm o risco de não mais serem reconhecidos como pais pelos próprios filhos. É necessário distinguir, então, também o pai real de um pai simbólico que estaria operando na língua positiva falada. É justamente por isso que falar uma língua estrangeira implica em uma verdadeira despersonalização, pois ao querer ser leal diante da língua de adaptação, é necessário não somente se dar outra mãe, mas também um outro pai. Mas apesar desse esforço para garantir uma filiação com o pai simbólico, o desejo continua sendo aquele de outra coisa, restituindo à língua sua propriedade original, que é de ser sempre outra, na medida em que o significante somente opera remetendo a um outro significante, como no dicionário, onde para definir uma palavra há somente outras palavras. Nada na língua, com efeito, assegura minha identidade. O sujeito com o qual lidamos está sempre em exílio. Para cada um, qualquer que seja a sua história linguística, o inconsciente será sempre interpretado como se houvesse uma língua original que tivesse permitido essa transparência perfeita, ou seja, a articulação do desejo, mas que algum acidente teria produzido esse impedimento. A diferença é que, para alguns, como para Claude Esteban, há, de certo modo, uma espécie de justificativa real, ou seja, podem ter uma sorte de álibi real para dar conta dessa disposição. Mas essa circunstância real só lhes mascara, oblitera, o que esconde o fato de que aquilo que tomam por um acidente da história é, na realidade, um fato de estrutura e, logo, concerne a cada um de nós. Obrigada. Muito obrigada, Márcia. Vamos abrir para perguntas, no debate. Eu posso fazer uma perguntinha só, assim, para se outras pessoas como eu chegaram aqui ainda pegando no tranco, sobre a coisa biográfica do Claude Esteban, que eu não conhecia. Então, ele é um
Poeta e ensaísta. Ele é poeta, ensaísta, tradutor, professor de língua estrangeira. E a experiência de bilinguismo dele? Ele é nascido na França, de mãe francesa e pai espanhol. Só que, na verdade, ele não tinha nem identificação com a mãe, nem identificação com o pai. Tá. Com a mãe ele achava que ela aderia demais às ideias do pai, então não representava a França como ele gostaria. E o pai, ele teve esse livro é um livro assim, é uma leitura, é lindo o livro, mas eu fiz uma tradução que não está boa ainda, mas assim, são trechos só para apresentar a obra e dar desejo de ler, né? Assim, uma espécie de aperitivo. Mas o livro é enorme, é muito mais coisas e essa narrativa é completamente dramática. Para mim foi sufocante ler esse livro, ao mesmo tempo eu fiquei muito tomada pelo livro. Então, em muitos momentos ele se afasta completamente também desse pai, porque ele acha que esse pai foi o grande causador daquilo que ele vivia como sendo um fracasso. E aí ele também se afasta de todo aprendizado de línguas, e aí ele vai para matemática. Enfim, a peripécia é muito maior do que aqui. Eu fiz um recorte muito pequeno. O fato é que, numa idade mais avançada, você acha que a sensação que você tem é que ele vai virar esquizofrênico, entendeu? Então, é uma coisa assim, assustadoramente forte, né? Esse livro foi citado pela Christine Revu, naquele artigo que todo mundo conhece, e aí eu fiquei interessada e eu comprei o livro. Então, ele, na verdade, ele acaba por se tornar um poeta extremamente interessado em arte, então ele tem muitas publicações em poesia e também publicidade sobre arte, e sobre arte e poesia, e não sei se eu respondi. Escreve em francês, né? Hã? Ele escreve em francês, A poesia dele é em francês. A poesia, embora ele tenha tido encontro com a poesia via espanhol, ele é um escritor de poesias francês, né? É possível, eu não sei. Também não sei quais são as traduções dele em espanhol e se é uma curiosidade que eu tinha, se ele mesmo se autotraduziu ou se ele tem outros tradutores em espanhol para a própria obra. Não, muito oportuno, né? Ter uma narrativa sobre uma experiência e aí, no âmbito desse encontro aqui, de tantas perspectivas, é legal, porque, sem dúvida, né? A Márcia, então, fez uma leitura a partir do Lacan, mas outras leituras também poderiam ser feitas dessa mesma experiência narrada. Muito bacana. Então, eu abro aí para perguntas. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, era só que, enquanto você estava falando, eu me lembrei da experiência do Sartre, que viveu uma coisa parecida, mas não entre duas línguas, mas dentro da própria língua. A experiência do Sartre. A experiência do Sartre, que viveu isso, não entre duas línguas, mas dentro da própria língua francesa. Ele conta isso no Le Mot. Que ele era um menino que era totalmente capaz de se expressar oralmente, mas ele só tirava zero em ditado, porque ele vivia a língua francesa como se fossem duas, que de fato né? Você escreve em francês... Francês oral e o francês escrito. Letras mudas e S's mudos e acentos, que você não sabe nem que existem quando você está falando a língua oralmente, né? Então ele conta isso também com essa perspectiva de espanto, né? Que essa descoberta que ele fez da própria língua, de que funcionariam como se fossem duas, né? E ele foi, assim, a escola, na época que ela foi uma instituição muito nazista, deu como se ele fosse um incapaz, assim. Ele não era capaz de fazer um ditado, ele tirava zero em todos os ditados, porque ele vivia essa dificuldade. Eu não li o Le Mot. Também não é uma pergunta, é só um comentário, porque a gente recentemente veio de um evento lá na Paraíba e o tópico era bilinguismo. E eu vi uma coisa lá que eu achei muito interessante, que casa muito bem com o que você estava falando. Lógico que aí eu estou falando de uma perspectiva totalmente distinta, né? Mas a ideia de que o bilíngue não é dois monolíngues em um, não é. Né? Então, o bilíngue é um bicho esquisito, ele é um outro bicho. E nesse sentido, esse sentimento de desterro me parece que
sua L2 é atravessada pela sua L1. E a gente tem resultados de processamento que mostram isso. Então é muito curioso, assim, é lógico que eu estou falando aqui, uma coisa pode parecer meio maluca, mas não, faz todo sentido, faz todo sentido. Mas, assim, do ponto de vista da investigação do funcionamento, da operação mental desse indivíduo, a gente percebe que ele tem um funcionamento próprio distinto. Isso eu acho particularmente interessante com o que você falou e com essa expressão, né, desse poeta, escritor, como ele transitava por essas línguas. Né? E o que eu acho curioso, por exemplo, no caso dele, como imaginário, né, ele entra na poesia, que é a grande redenção, a poesia, porque foi o lugar pelo qual ele pôde, de fato, se reencontrar com a sua própria história, mas ele entra na poesia pelo espanhol, mas ele é um poeta francês, e ao mesmo tempo, toda a experiência erótica, sonora, que ele cita muito mais no livro, e desenvolve muito mais no livro, ele tem com o espanhol, e não necessariamente com o francês, o que também é mais uma contradição, né? Assim... Só acrescentar, porque vem o que você está dizendo, então não é dois monolíngues, mas então esse jogo de duas línguas, uma língua misturado, né? E esse amigo meu que era gago, ele era bilíngue, alemão e português, ele era gago só em alemão, não era gago. Mas isso faz todo sentido. Mas o alemão ele era bilíngue precoce? Ele era bilíngue precoce? Ele era bilíngue precoce. E ele era gago só numa língua. E a mãe, e aí tem que investigar que mãe, quem era a mãe, quem era o pai. Não, porque tem a ver com essa questão do desejo, da castração, toda essa. Na verdade, eu fiz uma aposta difícil, né, que fazer uma longa narrativa de um livro, mas que não foi traduzido, também citar esse livro do Melman, que pouca gente trabalha. Eu vi uma vez num artigo da Coracini e também fiquei muito interessada em ler, porque eu conheço de ser intérprete do Charles Melman. E gosto muito embora entenda pouco, gosto muito das falas dele, das posições dele, etc. Mas o livro é extremamente mal traduzido, porque tem uma tradução totalmente siderada, aquela tradução colada mesmo, que chega a ser aflitiva, mas ao mesmo tempo as ideias são muito interessantes, né? Não, eu estava só querendo trazer mais um caso de bilínguismo que a gente experimenta muito junto com os alunos, assim, em particular eu compartilho muito isso com o Paulo, né? Que tem a ver com o que a Tereza trouxe, que é uma espécie de bilínguismo, né? Dentro da nossa língua portuguesa, que é essa experiência, essa distância muito sensível entre o que se considera, que se tende a considerar consensualmente como o correto, a língua correta e a língua incorreta, a língua escrita e a língua oral, né? E alguns autores têm isso como objeto de estudo, exatamente enfatizando, sublinhando essa esquizofrenia, né? Então, acho... Eu estou me lembrando de você estar falando disso. Se lembra aquele filme sobre as domésticas? Em que tem uma hora que ela chega e diz assim, não entendo nada do que essa mulher fala, falando sobre a patroa. Porque isso, no fundo, assim, eu acho que, evidentemente, que é uma experiência que exacerba esse sentimento de alteridade, mas esse sentimento de alteridade é de todos nós, né? Assim, eu não sei como é que vocês vivem essa experiência de bilinguismo de vocês, mas assim, eu tenho claramente a sensação de que eu sou outra pessoa quando eu estou falando em francês. Eu ajo diferente, eu sou muito mais ríspida, tenho muito menos paciência, entendeu? Eu tenho uma outra, eu estou sempre pronta para dar um fora, entendeu? Por isso que eu fico muito cansada, assim, um mês na França me exaure, entendeu? Eu tenho essa clara consciência de ser uma outra pessoa. Vocês também têm essa... Uma coisa interessante da minha vivência de bilinguismo é que o meu comportamento corporal muda quando eu estou pensando em inglês, completamente. Por exemplo? Eu descobri isso com minha mulher. Eu gesticulo menos, eu mantenho uma certa distância das pessoas, eu não me aproximo tanto. Eu nunca tinha percebido, depois que ela falou, eu percebi. Mas faz todo sentido, né?
porque a relação do corpo é diferente, né? Agora, você sublinhou muito essa experiência aqui do bilinguismo exacerba como uma experiência vivida por todo falante, na medida em que é alguma coisa estrutural, né? Inclusive, é alguma coisa que você retoma várias vezes, você sublinha muito essa experiência que é estrutural, trazendo, inclusive, uma motivação para se pensar a estrutura, né, em novos termos, porque normalmente a tendência é se desvalorizar o que é da ordem da estrutura, né, mais pós-modernamente. Né? Então eu achei muito... Da estrutura psíquica, né? Na verdade, essa ideia é a ideia desses psicanalistas que eu trouxe, tanto a Ângela quanto o Melmont, que aliás são do mesmo grupo daquela Associação Lacanienne Internacional, que é aquela que fez a cisão com o Jacques-Alain Miller, né? Mas que são pessoas bastante interessantes, assim. Então, quer dizer, na verdade, isso ele frisa isso o tempo inteiro, né? O texto da revista Estrangeiro, não, esse é da Cricevá, Estrangeiro para no Mundo, né? Esse é da Cricevá. Então, eu acho que achei muito interessante, o relato é muito rico e eu acho que ele traz assim, informações um pouco para diferentes níveis, mas eu acho que inclusive para a linha do discurso, aqui talvez ele traga bastante informações também, principalmente a PUC é uma universidade que tem recebido muitos alunos estrangeiros hoje em dia. E a PUC também acredito na vanguarda, também recebendo muitos alunos estrangeiros da China, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, e eu acho que pensar a forma como eles se enxergam também aqui ao chegar na nossa cultura, como eles se enxergam em sala de aula, essa questão, acho que de relatos ricos, assim, a gente pode tirar alguma coisa, ouvir como eles se enxergam, como eles se veem na nossa cultura. Que bom, porque você sempre também, eu sempre tenho uma divisão, porque eu sempre acho que quando a pessoa fala é muito mais agradável do que quando a pessoa lê. Mas ao mesmo tempo também quando a gente lê, a gente tem um texto muito mais costurado do que quando a gente fala. Então, assim, essa tradução assim está bem aproximada, não é uma boa tradução não. Mas era mais para ter assim, para funcionar mesmo como aperitivo, né? E que vocês vão ao livro, porque de fato tem 1000 outras questões no livro que eu não trouxe aqui e que são muito interessantes. Só mais uma pergunta do ponto de vista do ofício do tradutor também, porque em última instância ele é um bilíngue, né? Sim. E quando ele está traduzindo e falando da experiência do bilinguismo, a partir de... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você está traduzindo uma língua do francês para o português. E você é um falante desde a sua infância de francês e português, ou você adquiriu tardiamente, vamos dizer assim, francês, mas enfim, e está traduzindo? Será que essas experiências de tradução, ou melhor, essa exposição distinta à língua vai se refletir numa experiência de tradução diferente sobre a sua ótica, né? Tendo a achar que sim. Tendo a achar que sim. Depois até a Tereza pode falar sobre isso. Tendo a achar que sim. Por exemplo, casos de franco-brasileiras. É interessante como a fala delas, tanto em francês quanto em português, tem um espaço de interlíngua ali enorme, de bilinguismo precoce, né? Casos de pai e mãe, cada um de uma nacionalidade. Você observa assim que em alguns momentos quase que saber assim, num certo sentido, é claro que é completamente diferente, porque o nível de consistência de saber é outro, né? Porque é um saber antes de um conhecer, né? Nessa distinção que eu fiz aqui.
mas você observa muita interlíngua na fala delas em português e na fala delas em francês. Então tem muita influência. E acho que um tradutor que aprendeu, e ao mesmo tempo isso tem várias vantagens, mas algumas dificuldades. Um tradutor que aprendeu, que não é um bilíngue, mas não é um bilíngue precoce, ele tem um lugar de distanciamento maior, e eu acho que esse espaço de interlíngua ele tende a se apresentar menos. Eu não sei se Tereza concorda comigo, Paulo, quem traduz para outra língua. Porque por exemplo, no caso, quem traduz mais para outra língua, no momento eu traduzo mais para o francês do que para o português. Eu acho que eu tenho uma distância maior do que, por exemplo, uma colega que seja franco-brasileira de... Não sei se você concorda com isso também, Paulo. Concorda, Tereza? Me ocorreu uma coisa, outra só anedótica. O professor Oswaldo Chateaubriand, do Departamento de Filosofia aqui da PUC, ele é trilingue, espanhol, inglês e português. E ele diz, e a gente pode reconhecer, que ele não fala nenhuma dessas línguas sem sotaque. É só na linha do fônico que você está dizendo ainda, nem a experiência de... ele tem sotaque nas 3 línguas. Ele fala português um pouquinho espanhol, o inglês dele é um pouquinho leva português, né? Mas é engraçado, porque é uma tentativa de não se despersonalizar e acaba se despersonalizando nas 3 línguas, né? Que esse é o caminho mais... que eu acho que é essa dimensão mais crua. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a dimensão mais crua do aprendizado de uma língua é essa experiência fonológica, a experiência da prosódia, que é ali onde... Então, é aquela que a Christine Revu descreve tão bem, né? Esse processo de jogo vertiginoso erótico nessa vivência, né? E aí fica maníaco, como ele diz, né? Como o Charles Melman diz, que fui eu, por exemplo. Não que eu fale melhor francês que português, evidentemente que não é o caso, mas assim, minha entrada na língua foi muito corpo. Eu queria falar francês o mais próximo possível de um francês. Então eu tinha essa dimensão meio, que eu chamo de erótica, que é vertiginosa. Mas eu percebo muitas pessoas que de fato não se negam a esse, inclusive colegas que trabalham, que também são professores de francês, que também são tradutores, mas que se negam a esse corpo a corpo, né? E é interessante, porque de fato tem um processo de despersonalização aí, né? Para encontrar um outro, né? De si, né? Para encontrar outro. Daniel queria me fazer uma pergunta. Na verdade, observação, assim, dando um pouco da fala. Você falou ou ele falou, em motor e freio. Né? O bilinguismo como motor e freio. Ele falou. Ele falou. Isso me trouxe uma série de analogias com outras coisas aí que eu estou pensando, mas com outras metáforas normalmente associadas à língua e tradução. Quando a gente fala em barreira, língua como barreira, tradução como ponte. Eu achei curioso como ele traz isso para um nível constitutivo do indivíduo dele e como esses conceitos estão presentes nas relações sociais quando envolvem 2 línguas. Então, assim, no mundo social, assim, que a tradução habita, você tem a tradução vista como um problema a ser resolvido, como um custo, uma coisa que tem que traduzir isso, porque senão tem problema, é um custo. Ou então, em outras situações, você tem a tradução como um investimento, como uma oportunidade, como um caminho para se chegar a um mercado. Então, eu achei assim, se procede, de fato, pensar essa analogia, assim, tanto do ponto de vista dele, existencial, né, quanto como uma coisa coletiva mesmo, né, como o funcionamento das línguas em sociedade, né, ora vista como um impedimento, ora vista como uma abertura, como um caminho, né. E cada sujeito vai lidar com isso de diferentes maneiras, né, e acho que até em diferentes momentos da vida vai ter posições subjetivas diferentes.
você mesmo outro dia citou essa passagem, é interessante isso, né? Que eu achei muito significativo. Você traduz um certo tipo de corpo de textos e tem interesse em se dedicar mais a um outro tipo de corpo de texto, que obviamente vai suscitar em você um outro tradutor, né? Um outro tradutor, não é o mesmo tradutor. E é interessante, e são momentos de vida diferentes, posições subjetivas em relação. Então você veja, você está simplesmente circulando de um tipo de um corpo de textos para um outro corpo de textos. E certamente isso funda em você um lugar outro. Eu, quando penso em mim, por exemplo, na minha trajetória, eu observo isso, que na verdade o que eu fiz cada vez mais foi estender a minha relação com a palavra de diferentes maneiras. Então, eu era a professora de francês, a tradutora de francês, a intérprete de francês, a tradutora de um certo tipo de texto, a tradutora de um outro tipo de texto, uma relação com a psicanálise, uma relação com o direito, uma relação com... Isso só faz, assim, um pouco estender, assim, como um polvo, né? Eu me vejo, às vezes, como um polvo. E cada um desses lugares, em mim, é distinto. É distinto. Pode haver uma distinção. Né? Diferente neurose, certamente. Da neurose não escapamos. Olha, nós começamos atrasados, então achei que tinha tempo para uma pergunta mais, talvez. Não. Começamos 10, 15, então tem 5 minutos para fazer umas perguntas. Eu só tenho que agradecer porque fica claro o aspecto que tem chamado do trabalho da Márcia, que é o bilinguismo, essas experiências todas, como assim, claro. Totalmente. Então a gente experimenta isso Totalmente. o tempo todo. Porque são línguas dentro das línguas, né? Então, que é isso, porque um corpo de textos é uma língua, a língua dos contratos é uma língua, a língua do direito é outra língua, a língua da psicanálise, a língua da filosofia, a língua, né? São línguas. Aí poderia chegar nesse lugar que ele chega, que é a língua da poesia, se ele tem. Só que com uma concepção assim. O movimento dele, onde é que ele encontrou, é nesse lugar que não é. Né? Onde é que ele se nesse lugar. Mas também uma concepção de poesia que tem muito a ver com a inscrição desde o início dele, que é uma inscrição bastante essencialista, né? A poesia. E uma pergunta que eu queria fazer, bem sugestiva só, assim, não está muito madura, mas então a gente tem esse poeta que então narra a sua experiência, né? Está falando sobre essa experiência traumática dele, como bilingue. E como eu tinha dito, eu achei ótimo porque, sem dúvida, as pessoas com perspectivas diferentes aqui vão olhar para isso e vão pensar que isso leva para lugares diferentes aí, né? E você então fez essa leitura, né, lacaniana, né? Eu teria 1000 perguntas para fazer, mas aí a pergunta de aprendiz vou fazer depois, pensa só. Mas tem essa história assim, qual é o estatuto desse discurso dele? Essa história do célebre do Jacobson me ajuda a fazer a minha pergunta aqui. O Jacobson trabalhava em Harvard, no departamento de língua e literatura eslava, e o Nabokov queria, se candidatou para uma posição lá na universidade, e os colegas foram perguntar para o Jacobson: o que você acha, a gente contrata esse cara para dar aula de literatura aqui? E ele teria dito: senhores, respeito o talento literário do senhor Nabokov, mas a quem passaria pela cabeça chamar um elefante para dar aulas de zoologia? Então, a ideia é, o cara que está nessa posição ele tem que ser explicado. Ele não explica o que ele faz. Ele tem que ser explicado por um discurso teórico outro. Então, é uma pergunta, na verdade, é mais um comentário. Eu tenho interesse. Não, mas teria muitas formas de entrar. Tem epígrafe de Lewis Carroll, epígrafe de Guimarães Rosa, epígrafe de Clarice Lispector, é sempre na epígrafe, é sempre lá no cantinho. Então, essa posição do Jacobson é uma posição que explica muito isso, quer dizer, aquilo ali é um plus a mais, mas não tem um estatuto de conhecimento, assim. E a gente tem uma série de
desenvolvimentos contemporâneos que vêm alterando isso. Eu queria um pouco saber. Você está falando disso, estou pensando no Mechonic também, que para usar a metáfora do futebol, da sua palestra lá da UFRJ, atacava em todas as posições. E ao mesmo tempo que era poeta, era tradutor, era teórico da literatura, era teórico da tradução, era, enfim, também e ele tem uma formação em letras, de fato. E ele trabalhou, eu tenho aqui, assim, ele não só foi editor de revistas, eu tenho aqui, ele tem uma assim, não sei se responde, porque eu acho que também não estou respondendo. Mas, de fato, ele tem, assim, ele tem algumas credenciais, entendeu? Então, não é só... Ele não é só elefante. O que também não responde a sua pergunta. Né? Porque, evidentemente, essa dissociação ela é muito complexa, né? É muito difícil ser... Enfim. Mas é isso, gente. Então, eu agradeço muito. Obrigada, gente.